Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos revisar a ideia de derivada, a parte introdutória, a definição de derivada em um determinado ponto, assim como a equação da reta tangente. Então vamos lá. Então galerinha, o que foi visto na última aula aqui de derivada? Então vamos lembrar aqui de forma simples e rápida, certo? Então vamos supor que eu tenho uma função quadrática, então eu vou chamar aqui ela meu f de x, certo? Uma função de segundo grau, com a concavidade para baixo. Nós vamos estudar a inclinação de uma reta tangencial em um determinado ponto. Então vamos pensar o seguinte, ó. O que seria a derivada, professor? A derivada nada mais é do que o valor numérico de uma inclinação de uma reta em um determinado ponto. Então coloquem na cabeça, a derivada nada mais é do que o valor numérico, quer dizer, o resultado de uma inclinação de uma reta tangencial em um determinado ponto. E aí vamos tentar entender isso. Professor, como é que significa isso? Então vamos supor o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui uma reta secante, mas professor, você não falou em uma reta tangente? Vamos lá, vamos tentar entender o seguinte, ó. Nessa reta secante, ela vai cruzar essa função quadrática em dois pontos, certo? Então, esses dois pontos que eu estou destacando aqui. O primeiro, eu vou chamar aqui de x0. Então, vou ter aqui ó, x0. E aí, se eu aplico esse x0 dentro da função, quer dizer, da função quadrática, eu vou obter a imagem, certo? Essa imagem nós vamos chamar aqui de f de x0, certo? Beleza. Se eu pego esse x0 e acrescento um valor a ele, então nós vamos ter esse segundo ponto aqui, certo? Esse segundo ponto, eu vou chamar ele de x0 mais h. Beleza. Se eu pego esse x0 mais h e passo dentro da função, nós vamos obter a imagem. Essa imagem passa a ser quem? F de x0 mais h. Beleza. Então agora vamos interpretar o seguinte, ó. Onde é que está a inclinação dessa reta, professor? Você falou que a derivada ela vai ser o valor numérico de uma inclinação de uma reta tangencial em um determinado ponto, certo? Uma reta tangente em um determinado ponto. Isso. Então vamos lembrar o seguinte, ó. A inclinação da reta é o coeficiente angular. Então vamos lembrar que a equação de uma reta. Então eu vou colocar para vocês aqui a forma reduzida. A equação da reta reduzida, ela é dada assim, ó. M que multiplica x mais n. Lembrando que n é o coeficiente linear da reta, é aquele valor que cruza o eixo de y, e m é o coeficiente angular da reta. Angular da reta, certo? Então lembra que é ele quem determina a inclinação da reta. Beleza. Então se você lembrar disso, nós vamos encontrar esse valorzinho de m aqui, dessa reta tangente, certo? Mas lembra que essa reta que eu estou tomando como base é uma reta secante. O que vai acontecer aqui? Vamos lembrar o seguinte, professor, onde é que está o coeficiente angular? Então, dessa reta secante. O coeficiente angular, ele vai estar aqui, ó. Observe, ó. Eu vou passar uma reta paralela ao eixo de x, certo? Vamos supor que eu tivesse aqui uma reta paralela ao eixo de x. E o coeficiente angular dessa reta, ele vai estar dado aqui, ó, certo? Ó, é esse pedacinho aqui que nós vamos ter, esse ângulo, é a inclinação da reta, que eu vou chamar aqui de θ, dessa reta secante. E aí como é que a gente vai chegar a esse valor? Então lembre, o coeficiente angular de uma reta, o coeficiente angular, ele passa a ser quem? A tangente desse ângulo de inclinação. E aí observe, ó, professor, quem é a tangente do ângulo de inclinação? É a taxa de variação de quem? Dos valores de y sobre os valores de x. Então, muitos autores vão falar para vocês, vão ter aí escrito como taxa de variação ou inclinação da reta tangente, certo? Então, lembre que o coeficiente angular nada mais é do que a tangente dessa determinada reta. E essa determinada reta, observe, ó, eu vou ter um triângulo retângulo aqui, ó, certo? Ó? Então, onde é que está a taxa de variação de y? Vai ser essa diferença que eu vou ter aqui, ó, certo? Ó? Então, eu vou ter o ponto maior
que eu estou tomando como base, né, o valor de y, menos aquele menor. Então, eu vou colocar aqui embaixo. A variação de y passa a ser quem? Ó? F de xo mais h, dentro da função, menos o valor numérico que eu vou ter quando eu apliquei xo dentro da função. Beleza. Professor, e onde é que está a variação de x? Está aqui embaixo. Ó. Então, delta x passa a ser quem? A variação de x vai ser xo mais h, xo mais h, menos o valor de xo, que foi o ponto inicial que eu tomei como base. Certo? Resumindo, quando eu simplifico xo com xo, observe que eu tenho um positivo e outro negativo. Então, a variação de x vai ficar apenas quem? Vai ficar apenas o valor de h. Resumindo, ó, esse coeficiente angular dessa reta secante, professor, vai ser quem? Vai ser ó, o valor, a variação de f de x, vai ser o valor da variação de y, que ficou o quê? xo mais h dentro da função, menos o valor de xo dentro da função, sobre h. Beleza? Então, isso aqui é a taxa de variação ó, de uma determinada reta. Certo? Mas aqui a gente está falando de uma reta secante. Certo? Então, qual é a ideia aqui da derivada? A derivada ela vai ser dada ó, pelo ponto de inclinação de uma reta tangente. Então, é como se eu fosse aproximando essa reta secante ó, a um determinado ponto. Ó. Então, se eu aproximo ela a esse determinado ponto inicial, então observe que eu vou criando várias retas. E esse coeficiente angular, ele vai diminuindo o máximo possível. Quer dizer, a curvatura da função f, ela vai se aproximar da reta que eu vou tomar como base, nesse ponto, certo? Então, observe ó, que a reta tangente, eu vou colocar aqui de outra cor, vou chamar aqui de azul. Azul não, azul. Vamos chamar isso aqui de roxo, certo? Não, de marrom. Vou chamar aqui de marrom. Então, a reta tangente, ó, ela vai passar mais ou menos aqui, ó, nesse ponto, certo? Ó? Então, vamos supor que a reta tangente, ela vai passar nesse ponto e ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, lembre, a reta tangente, ela vai cruzar um único ponto, beleza? Então, para que a gente chegue a essa aproximação da reta tangente, quer dizer, a reta secante, ela vai se aproximar a reta tangente, lembre, ó, esse valor de h, ele tem que tender a zero. E aí lembra o que a gente viu na última aula. Professor, essa ideia de aproximar um ponto a outro ponto, certo? Isso aqui é a ideia de limite. Exatamente. Então, daí vem a definição da derivada. Então, observe, ó, a derivada de uma função, que ela pode ser representada assim, ó, a derivada de uma função de um determinado ponto, nada mais é do que quem? Do que o limite, ou o coeficiente angular da tangente, né? Eu posso dizer que é o coeficiente angular da tangente, usando quem? O limite, quando h tende a zero, da taxa de variação que nós encontramos aqui em cima, de f de x0 mais h menos f de x0. Isso tudo dividido por quem? Por h, certo? Então, nós vamos trabalhar com essa ideia aqui, ó. Então, se liguem, ó. A derivada nada mais é do que um valor numérico que nós vamos encontrar usando a taxa de variação numa reta tangente, certo? Em um determinado ponto, beleza? Então, vocês vão ver que alguns autores vão falar de taxa de inclinação da reta, vão falar de taxa de variação, mas o que vai nos interessar é justamente você entender essa ideia. Professor, como é que a gente pode entender isso de uma forma lógica? Eu vou mostrar aqui um GIF para vocês entenderem essa definição que eu mostrei para vocês, certo? Então, se liguem aqui, ó. Então, o que eu estou falando é mais ou menos isso, ó. Se eu pego aqui dois pontos, certo? Uma reta secante, e tendo essa reta secante ó, a um determinado ponto, quer dizer, eu aproximo esse h a zero, né? Ele vai se aproximar aqui do ponto inicial.
nós vamos ter que a tangente, ó, ela vai ser, certo? Então, o coeficiente angular, o valor numérico de um coeficiente angular de um determinado ponto a uma reta tangencial àquele ponto, certo? Então, como é que a gente vê isso na prática? Exercícios para vocês fixarem, certo? Pessoal, mas o que é que eu quero lembrar? Algumas definições, algumas nomenclaturas de derivadas, certo? Então, vamos lembrar. A derivada ela pode ser escrita de várias formas, certo? Como eu escrevi, então você pode ter essa representação, ó, a derivada de uma função com relação a um ponto. Isso aqui é a definição ou a escrita de Lagrange, né? Ele escreveu assim. Eu posso ter a derivada de f com relação à derivada de x, que essa aqui é a ideia de Leibniz, né? Que ele também escreveu. Ou outros autores escrevem assim, ó, a derivada de uma função f de x, beleza? E eu vou além, que eu posso escrever a derivada como o coeficiente angular daquela reta tangente em um determinado ponto, certo? Então lembre que o que nós vamos utilizar é justamente essa ideia. Então a derivada de uma função em um determinado ponto nada mais é do que o coeficiente angular de uma reta tangente, onde você utiliza o limite quando h tende a zero de uma taxa de variação. Então, lembra, a taxa de variação vai ser o valor de xo mais h menos o valor de f de xo sobre h. Então, a gente vai tomar como base essa definição. Beleza, galera? Então, vamos para os exercícios? Vamos lá, galerinha. Nessa segunda parte, nós vamos resolver 4 questões envolvendo derivada de determinadas funções em um determinado ponto, beleza? Então aqui nós vamos usar a definição que eu acabei de mostrar para vocês com relação à derivada, tá? A ideia de derivada usando o limite ali, beleza? Mas nas próximas aulas nós vamos ver derivada usando técnicas, que aí facilita muito o nosso trabalho, mas a ideia aqui é vocês fixarem essa definição. Então vamos lá. Então vamos exercitar. Então qual era a ideia aqui? É ter uma função quadrática, né? X ao quadrado menos 3x, e eu quero encontrar a derivada nesse ponto, quando xo for igual a 4, beleza? Vamos lá, vamos lembrar aqui a definição. Então a definição que eu acabei de mostrar para vocês, ó, a derivada da função f no ponto xo, ela vai ser dada por quem? Pelo limite quando h tende a zero de quem, professor? Disso aqui, ó. F de x0 mais h menos f de x0. Beleza. E o denominador? Sobre h. Beleza? Então eu vou fazer aqui de fora a parte, para vocês entenderem melhor. Então o primeiro passo, nós vamos encontrar o f de xo. Lembrando que a gente vai substituir o ponto. Então eu vou encontrar primeiro isso aqui, ó, o f de xo. E depois nós vamos encontrar o valor de f de xo mais h, certo? Então vamos lá, vamos fazendo por partes aqui. Então por partes fica mais ou menos assim, ó. F de xo, então um ponto aqui, ó, observe que xo vai ser igual a 4. Então você vai aplicar dentro da função quando x for 4. Então vai ficar assim, ó, 4 ao quadrado menos 3 que multiplica 3 vezes 4, certo? Beleza. 4 ao quadrado dá 16, 16 menos 3 vezes 4 dá 12, então vai ficar 16 menos 12, esse valor vai ser equivalente a 4, beleza. E quando xo for 4 aplicado dentro da função, fica assim, ó, f de 4 mais h dentro da função, então vai ficar, ó, quadrado desse primeiro termo, então observe que tudo que está aqui dentro do parênteses vai ficar ao quadrado, então vai ficar 4 mais h ao quadrado, menos 3 que multiplica, ó, tudo que está dentro do parênteses, que é 4 mais h. Beleza, agora a gente vai desenvolver essa primeira parte. Então, lembra, produto notável, quadrado do primeiro termo, então 4 ao quadrado dá 16, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 8h, mais o segundo termo ao quadrado, então aqui mais h ao quadrado. O menos 3 eu multiplico por 4, então vai ficar menos 12.
E o menos 3 eu multiplico mais h, certo? Então vai ficar menos 3h. Beleza, agora nós vamos organizar essa equação. Então vai ficar assim, ó, h ao quadrado, 8h eu vou subtrair com 3, então 8 menos 3 aqui dá 5, positivo, 5h. E o 16 eu vou subtrair de 12, então 16 menos 12, que vai ficar mais 4. Então observe que o valor de f de xo mais h passa a ser esse valor. Beleza, então aplicando aqui dentro da definição, fica assim, ó, a derivada da função quando o ponto for 4, certo? Ó, quando o xo for 4, vai ser quem? O limite de h tendendo a 0. E aí a gente vai substituir os valores. Ó. Então, quem é f de xo mais h? Então, é essa equação que eu encontrei agora por último, certo? Então, vai ficar assim, ó, h ao quadrado mais 5h mais 4. Beleza, menos f de x0. F de x0 foi o primeiro valor que eu encontrei aqui, ó. Então, 4. Isso tudo sobre h, certo? Beleza, observem, ó, a 4 positivo com menos 4, ó, isso aqui dá 0, então eu posso eliminar. E aí, antes de calcular o limite, observe que essa ideia aqui dessa fração que sobrou dá para ser simplificada, quer dizer, eu posso reduzir ela, né? Eu posso escrever como fatorada. Por quê? Então se liga, ó. Se eu fatoro esse numerador, eu coloco o h em evidência, certo? Então, h ao quadrado, como eu trouxe um dos h's aqui para frente, dentro do parênteses fica o outro h, certo? Esse 5h, o h está aqui na frente do parênteses, então aqui vai ficar mais 5. Isso tudo, ó, dividido por h. Então, limite de h tendendo a 0. Então, observe, ó. Então, tenta simplificar o máximo possível. Por quê, professor? Porque se você aplicasse o limite da forma como está aqui, iria dar uma indeterminação matemática. Então, eu não posso fazer isso. Então, lembra lá da regrinha de limite que a gente viu na aula passada. E daí, a gente chega à conclusão, ó, que o limite, quando h tende a 0, do que restou. Então, observe o que foi que restou. Restou apenas 5 mais h, certo? Então, ó, o h mais 5, mesma coisa. Então, se liga, quando eu aplico o h tendendo a 0, ó, esse valor aqui de h é 0, certo? Então, professor, o limite aqui passa a ser apenas quem? 5. Então, observe, ó, o limite da função, quando estiver no ponto f de x igual a 4, ele passa a ser quem? Passa a ser 5. Então, nós chegamos à conclusão, ó, que a derivada da função no ponto x igual a 4, ele passa a ser 5. Beleza? Ficou clara essa primeira alternativa? Vamos lá para a segunda. Então, na segunda alternativa, deixa eu colocar a função aqui para vocês. Então, qual é a função? Então, a função ela está escrita mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho f de x igual a raiz quinta de x, quando x0 passa a ser 0. Beleza, então vamos fazer a mesma ideia, ó. Vamos calcular a derivada utilizando x0 igual a 0. Então, nós vamos encontrar esses dois valores inicialmente. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é você lembrar da definição. Então, escreva a definição. Quanto mais você escrever a definição, mais você vai fixar essa definição na sua cabeça, certo? Então, pode escrever, não tem pena de gastar lápis, não. Escreva. Ah, professor, posso tirar foto? Posso... Não, macho, escreve. Quanto mais você escrever, mais você vai fixar isso. Então, lembre, ó, o seu computador é seu cérebro. Quando você registra a foto, você está registrando na memória do celular e não na sua cabeça. Então, vamos lá aqui, ó. Limite de h tendendo a 0, quando, ó, f de x0 mais h menos f de x0. Isso tudo dividido por quem? Ó? Por h. Beleza, então vamos calcular f de x0. Então, você vai pegar o valor de x0 e vai passar dentro da função, quer dizer, vai aplicar dentro da função. Então, vai ficar assim, ó, raiz quinta de 0. Então, raiz quinta de 0 é o próprio 0. Então, aqui eu tenho um primeiro resultado. Beleza. E agora eu vou passar x0 dentro da função x0 mais h. Então, vai ficar assim.
f0 mais h dentro da função. Pessoal, observe, 0 mais h é o próprio h, certo? Então, passando o h dentro da função, aplicando dentro da função, vai ficar 5 raiz quinta de h. Pronto, então aqui eu tenho a segunda parte, beleza? Agora nós vamos pegar esses dois valores e aplicar aqui na definição. Então vai ficar assim, ó. Limite de h tendendo a zero de quem? De f de 0 mais h, que a gente encontrou isso aqui, raiz quinta de h, menos 0. E o denominador, h. Pessoal, observe, da forma como está aqui, se eu aplicar o limite, certo? Ó, x, h tendendo a 0, nós temos uma indeterminação matemática. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou racionalizar isso. Mas, professor, racionalizar não seria colocar a raiz ou retirar a raiz do denominador? É mais ou menos isso, sendo que a gente vai fazer a forma inversa. Observe que esse número ele praticamente já está racionalizado, certo? Então eu vou desracionalizar, né? Como é que a gente faz isso? Então vamos lá, da mesma forma como você racionaliza. Você vai multiplicar numerador e denominador por um valor que eu consiga retirar essa raiz aqui do numerador, certo? E passar ela para o denominador. Então lembre, a ideia de racionalização, eu vou lembrar aqui para vocês. Todas as vezes que vocês tiverem algo que precise racionalizar, certo? Vocês vão multiplicar numerador e denominador por essa regrinha aqui. Então escrevam aí para vocês não errarem. N, que é o índice da raiz, sobre a mesma raiz com o mesmo índice, certo? Beleza. O radicando eu conservo ele aqui. E o expoente do radicando vai ser n menos b. Então sempre que vocês forem racionalizar, racionalização simples, vocês fazem usando essa técnica aqui, certo? Aí, professor, então quer dizer que o valor que eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador passa a ser quem? Passa a ser isso aqui, ó. Você conserva a raiz com o mesmo índice, raiz quinta, certo? Beleza. O radicando aqui é h, beleza, conserva o h. E o expoente vai ser quem? 5 menos 1. Eu estou obtendo que aqui no h tem 1, certo? Então, 5 menos 1, 4. E aqui embaixo eu vou ter o mesmo valor no denominador, beleza? Pronto, então, quando eu racionalizo, ele fica assim, ó. Então, o limite, quando h tende a 0, o numerador, quando eu faço essa multiplicação, vai ficar raiz quinta de h elevado a 5, sobre quem? H que multiplica raiz quinta de h a quarta. Beleza? Aí observe, ó. Eu vou simplificar o índice da raiz com o expoente, então aqui no numerador vai ficar só h. E esse numerador que sobrou, ó, eu vou simplificar com esse outro h, quer dizer, eu vou dividir os dois, certo? Então vamos ganhar tempo aqui, ó. Então quando eu faço essa simplificação, a fração que vai resultar, ó, vai ser quem? Vai ser essa aqui, ó. 1 sobre raiz quinta de h a quarta. Beleza, agora a gente vai calcular esse limite. Pessoal, lembre, ó, todas as vezes que você tiver um limite onde essa fração, certa variável, está no denominador, e essa variável ela tende a zero, certo? Ó, ela tende aqui a zero. O que é que isso significa? Que você está pegando valores muito pequenos no denominador, certo? Então, lembrando, ó, uma divisão de fração com denominador muito pequeno, o resultado ele passa a ser muito grande, certo? Então, professor, quer dizer que se eu atribuir um valor muito pequeno aqui, se aproximando de zero no denominador, esse valor ele tende a cada vez ser maior, certo? Então, resumindo, esse valor aqui ele vai tender, ó, a um infinito positivo, beleza? Então, como é que a gente conclui essa questão? Então, se liga aqui, ó. Lembre, professor, o que é um limite, o que é uma derivada? A derivada é o valor numérico da inclinação ou da tangente de uma inclinação de uma reta tangente, certo? Então, lembre, como aqui eu não cheguei a um valor exato, a gente vai concluir que não existe derivada
não existe limite, não existe limite não, limite teve, né? Não existe derivada no ponto f x0, beleza? Então, não existe derivada no ponto x0 igual a zero, ou você poderia escrever como eu escrevi aqui, certo? Derivada de x0, beleza? Então, isso aqui, ó, não vai existir essa derivada, beleza? Então, essa era a letra B. Vamos lá para a letra C. A letra C, nós temos a seguinte função. Então, se liga aí na letra C. Então, tem assim, função f de x, x que multiplica módulo de x, quando x0 é igual a zero, beleza? Então, vamos lá. Então, os primeiros passos, vamos calcular f de x0, depois calcular f de x0 mais h. Professor, a definição, então vamos escrever, ó. Quanto mais você escreve, mais você fixa essa definição. Então, a definição do limite, quando h tende a zero, de quem, ó? Vamos lá, da taxa de variação. Então, quem vai ser essa taxa de variação? F de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Beleza, agora vamos calcular os valores dentro da função e depois vamos aplicar na definição. Então, vai ficar assim. Quando x for zero, esse valor passa a ser quanto? Então, vai ser 0 vezes o módulo de zero. Então, o módulo de zero é o próprio zero, multiplicado por zero, isso aqui dá zero. Beleza. E f de x0 mais h. Então, substituindo o valor de x0, vai ficar 0 mais h. Aplicando dentro da função, vai ficar h mais... h vezes módulo de h. Beleza? Pronto. Então, eu tenho o primeiro resultado, o segundo resultado. Agora, nós vamos aplicar dentro da função. Dentro da definição. Então, vamos lá. Então, vai ficar o limite de h tendendo a zero, quando o ponto for equivalente a quem? A zero. Então, isso passa a ser quem? Então, vai ficar assim, ó. F de x0 mais h. Então, nós chegamos a esse resultado, h vezes módulo de h. Menos o f de x0. Isso aqui foi zero. Isso tudo sobre h. Então, pessoal, se liga. Como eu tenho uma operação de multiplicação no numerador, eu posso simplificar h por h, certo? E daí o que vai resultar nessa função vai ser justamente isso aqui, ó. Limite de h tendendo a zero de módulo de h. Então, observe, ó. Quando esse h tende a zero, certo? O módulo de zero é o próprio zero. Então, professor, o resultado disso aqui passa a ser quem? Zero. Então, a gente chega à conclusão que a derivada da função quando x for igual a zero, passa a ser quanto? Passa a ser zero. Beleza? Então, essa era a questão C. E aí, vamos para a última questão, que ela envolve também a derivada de uma função em um determinado ponto. E depois vamos fazer exercícios de como encontrar a equação da reta tangente, certo? Usando essa ideia de derivada. Então, vamos lá. Então, vamos para a última questão aqui, de derivada de uma função usando a definição de derivada. Então, se liga aqui. Professor, qual é a função? Então, vamos lá. A função da alternativa D, ela foi essa aqui, ó. F de x, 16x ao quadrado, quando x0 for igual a 1. Então, qual é o resultado que eu tenho aqui? Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos calcular f de x0. Depois, vamos calcular f de x0 mais h. Beleza? Professor, a definição. Lembre, escrevam a definição. Quanto mais vocês escreverem, mais vocês vão fixar essa ideia. Apesar de, nos próximos cálculos, nas próximas aulas, essa definição, praticamente, a gente vai trocar ela por técnicas, né? Técnicas de derivação de determinadas funções, que aí vai ficar bem mais simples. Então, nós temos, ó,
limite de h tendendo a zero, quando f de x0 mais h menos f de x0. Isso tudo sobre h. Então, vamos lá. Então, fazendo a aplicação, vai ficar mais ou menos assim. Ó. Que é o f de x0? Quando x for 1, eu aplico dentro da função, então vai ficar f de 1, 16 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1 multiplicado por 16. Então, aqui está o primeiro resultado. E o segundo resultado, nós vamos aplicar onde tiver x0 por 1. Então, vai ficar 1 mais h, aplicado dentro da função. Então, onde tiver x, nós vamos aplicar 1 mais h. Isso tudo vai ficar ao quadrado. Então, lembra, aqui eu vou ter que desenvolver esse produto notável. Então, vai ficar assim, 16, que já estava fora do parênteses. E aí você desenvolve o quadrado do primeiro termo. Então, 1 ao quadrado é o próprio 1. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2h. Mais o segundo termo ao quadrado, quer dizer, h ao quadrado. E eu vou multiplicar tudo isso por 16. Então, vai ficar 16 vezes 1. Então, aqui vai ficar 16. 16 vezes 2h. 32h. E 16 vezes h ao quadrado. Então, vai ficar 16h ao quadrado. Pronto, isso aqui é o meu f de 1 mais h. Beleza? Então, nós temos agora que aplicar esses valores na definição. Então, você vai fazer assim. Ó. A derivada, quando x0 for 1, isso passa a ser quem? O limite de h tendendo a zero, de quem tanto? F de x0 mais h. Então, vai ser 16 mais 32h mais 16h ao quadrado, menos o valor de f de x0, que nós encontramos aqui, que foi 16. Isso tudo dividido por h. Então, pessoal, observem. Eu tenho 16 positivo e eu tenho 16 negativo. Então, quando eu somo esses dois termos, isso aqui dá zero, certo? E aí vai sobrar quem? Nesse numerador, 32h mais 16h ao quadrado, que dá para fatorar. Beleza? Observe, eu não posso calcular o limite da forma como está. Por quê, professor? Porque vai ter uma indeterminação matemática. Então, primeiro você fatora, se der para fatorar, fatora o máximo possível, né? Simplifica o máximo possível para depois você calcular o limite. Então, simplificando essa fração, ela fica assim, ó, o limite de h tendendo a zero de quem? Colocando o h em evidência, então você vai separar aqui o h, da primeira parte, o 32 vem para dentro do parênteses, e na segunda parte eu tenho 16h ao quadrado. Então, como um desses h's está na frente do parênteses, o outro fica dentro do parênteses. Pessoal, lembre, a ideia da fatoração é você reescrever aquele polinômio como um produto de dois termos, como uma multiplicação, certo? Mas você não pode alterar a característica do polinômio. Professor, o que é que você quer dizer? Eu quero dizer que quando você fizer a fatoração, ó, e que eu multiplicar h vezes 32 e h vezes 16 h's, tem que voltar ao polinômio que eu tinha antes. 32h mais 16h ao quadrado. Se não voltar, é porque você fatorou errado, certo? Então, cuidado com essa fatoração. Beleza, fez a fatoração, agora eu faço a simplificação, ou divido os h's aqui, né? h por h. Então, observe que o polinômio resultante da simplificação foi quem? 32 mais 16h. Então, quando eu calculo o limite dessa função, né, que sobrou aqui, quando h tende a zero, observe, esse valor de 16h, isso aqui passa a ser zero. Então, professor, quer dizer que o limite desse polinômio vai ser o próprio 32, exatamente, ó, o limite é constante, é a própria constante. Então, isso aqui vai passar, ó, a ser 32. Então, concluindo, a derivada da função no ponto xo igual a 1, ou x0 igual a 1, passa a ser quem? 32. Beleza? Então, galerinha, essas 4 questões foi para a gente fixar essa ideia de derivada usando a definição, certo? A ideia intuitiva da derivada, da definição da derivada, beleza? Então, nas próximas questões agora que nós vamos fazer,
a gente vai aprender a calcular a ideia da equação da reta tangente em um determinado ponto. Então, vamos embora. Vamos lá, galerinha. A segunda parte da atividade era encontrar a equação da reta tangente de algumas funções em um determinado ponto, certo? Então, vou colocar aqui como número 2, e nós vamos encontrar a equação da reta tangente das funções em cada ponto. Então vamos lá. Então na letra A nós temos o seguinte, ó. Nós temos a função f de x, que vai ser equivalente a 4 menos x ao quadrado. E daí nós vamos encontrar essa equação da reta nesse ponto aqui, ó. Quando x for menos 1, y passa a ser 3. Beleza? Vamos lá. Então o primeiro passo é a gente entender o que seria essa equação da reta e tangente. Certo? Então vamos relembrar aqui a ideia. Então primeiro eu vou esboçar esse gráfico de f de x. Professor, precisa fazer isso sempre? Não. Eu vou fazer para que vocês entendam o que seria essa equação da reta e tangente, certo? Como será, né? Seria não, como será? Então aqui eu tenho um eixo de x, aqui eu tenho um eixo de y. Observe que a função em si, ela já me dá uma ideia de como vai ser o gráfico, certo? Ó, observe que isso aqui é uma equação do segundo grau, é uma função, um polinômio do segundo grau incompleto. Então, o x ao quadrado, o coeficiente aqui angular, está negativo. Então, isso significa que a concavidade dessa parábola ela vai estar para baixo, certo? Se eu colocar o f de x igual a 0, eu vou encontrar a raiz quadrada de 4 como sendo as funções. Então, nós vamos ter mais 2 e menos 2 como raiz. Então, quer dizer mais ou menos o seguinte, ó. O gráfico vai cruzar aqui em menos 2 e vai cruzar em mais 2, certo? O eixo de x. Então, isso aqui são as raízes. E o termo independente, ó, é 4. Então, isso significa que o gráfico vai passar no eixo de y, mais ou menos por aqui, em 4, certo? Então, o gráfico dessa função f de x, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. O gráfico é uma parábola com concavidade para baixo. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu só organizar aqui, que ficou horrível esse gráfico. Pronto, então nós temos uma ideia do gráfico de f de x, ele vai ser mais ou menos assim, beleza? O que a questão está pedindo? Ele quer a equação da reta tangente quando x for menos 1. Então observe, ó, se eu pegar aqui o valor de menos 1, certo? Ó, o valor de x, e aplicar ele dentro da função, nós vamos ter 1, 2, 3, mais ou menos aqui, certo? A imagem desse ponto, ó, passa a ser 3. Isso a questão já trouxe. Então ele quer saber o seguinte, ó, nesse ponto aqui, ó, 1, negativo e 3, qual é a reta tangente que vai ser formada? Então nós vamos encontrar uma equação da reta que representa a tangente, ó, nesse ponto aqui, certo? Ó? Pronto, então a equação da reta que nós vamos encontrar, a equação da reta tangente, vai ser essa equação que eu vou descrever como sendo, ó, m de t, que é o coeficiente angular da reta tangente, que vai multiplicar x mais n, certo? Então nós vamos utilizar essa equação aqui. Beleza. Então observe, o primeiro passo é achar a derivada dessa função nesse ponto. Professor, por que eu vou achar a derivada
da função f de x nesse ponto? Porque a gente vai precisar encontrar o coeficiente angular. Então lembra o que a gente viu aí na primeira parte dessa aula, que o coeficiente angular da reta tangente, ó, nada mais é do que o limite quando h tende a zero de quem, professor? Disso aqui, ó, da taxa de variação de xo mais h menos f de xo. Beleza? Isso tudo dividido por h. Então lembra, isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente, que na verdade é a derivada, né? E daí nós vamos encontrar esses dois valores. Então vamos lá fazer a primeira parte. Então a primeira parte, o que eu preciso fazer? Então eu vou calcular o f de xo, lembrando que o meu xo aqui, ele passa a ser quem? Passa a ser menos 1. Então vai ficar o f de menos 1. E isso a questão já trouxe. Por quê? Observe, se eu pego esse menos 1 e substituo aqui dentro da função, então vai ficar menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1 positivo, sendo que eu tenho um menos na frente, então vai ficar menos 1. 4 menos 1 dá 3. Então observe que o f de xo eu já tenho, ó, é esse 3. É o ponto que foi dado. Então essa primeira parte nós já tínhamos, certo? Beleza. A segunda parte é essa aqui, ó. Eu vou ter que substituir onde tiver xo por menos 1. Então vai ficar f de menos 1 mais h. E vou passar isso aqui dentro da função. Então a função é 4 menos, ó, onde tiver x eu vou substituir por menos 1 mais h. Menos 1 mais h. E vou desenvolver esse produto, certo? Então vai ficar assim, ó, 4 menos. Vamos lá, quadrado do primeiro termo. Então aqui vai ficar 1 positivo. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então vai ficar menos 2h. Mais a segunda parte ao quadrado. Então h ao quadrado. Beleza, então organizando aqui, essa equação fica assim. Vai ter um jogo de sinal. Então menos 1. Vai ficar menos 1. Menos com menos aqui vai ficar mais 2h. Menos com mais h ao positivo, então vai ficar mais com menos dá menos, h ao quadrado. Beleza, então organizando vai ficar 4 menos 1, aqui vai ficar 3, mais 2h menos h ao quadrado. Beleza? Então isso tudo, ó, mais h. Pronto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dois resultados, resultado aqui que eu acabei de encontrar, com mais o outro resultado que eu tenho ele aqui em cima, que isso aqui já foi dado na questão, e vamos aplicar na definição do limite, certo? Da derivada. Então vamos lá. Então vai ficar aqui, ó, limite quando h tende a zero de quem, professor? Vamos lá. Quem é f de xo mais 1? Foi essa última parte que nós encontramos. Então vai ficar assim, ó, 3 mais 2h menos h ao quadrado. Menos o valor de f de menos 1. F de menos 1 a questão trouxe, isso aqui é 3. Isso tudo dividido, ó, por h. Beleza? Então lembre que isso que a gente está calculando é o coeficiente angular da reta tangente. Com outras palavras, isso significa a derivada dessa função quando x for menos 1. Então eu posso simplificar 3 positivo com 3 negativo. E observe que no numerador vai ficar 2h menos h ao quadrado, que eu posso colocar um desses h's aqui em evidência, certo? Então vamos reescrever aqui colocando em evidência e depois a gente calcula o limite. Então vai ficar assim, ó, coeficiente da reta tangente vai ser o limite de quando h tende a zero, colocando em evidência a primeira parte, ó, vai ficar h2 menos, ó, h dentro de parênteses, tudo isso dividido por h, certo? Beleza, a partir de agora o que eu vou fazer? Vou dividir todo mundo por h, então eu cancelo aqui h com h, divido, né, os dois, e aí vai sobrar quem? 2 menos h. Observe, ó, quando nós calculamos o limite desse resultado que sobrou, esse h aqui é zero, certo? Então vai sobrar apenas quem? 2. Então o resultado desse limite, ó, dessa derivada, o coeficiente angular passa a ser quanto? Passa a ser 2. Então, nós acabamos de encontrar o coeficiente angular da reta tangente. Beleza. Como eu tenho o coeficiente angular da reta tangente e eu tenho um ponto que vai estar localizado essa reta, quer dizer, o ponto, ó, menos 1 em 3, eu vou aplicar na equação da reta tangente, certo?
Professor, eu poderia usar sem ser a equação reduzida? Pode, tá? Você poderia usar essa equação aqui, ó. Y menos y0 é igual a m vezes quem? X menos x0, certo? Isso aqui é a equação da reta. Essa que eu escrevi aqui em cima de marrom é a equação da reta reduzida, tá? Então, você pode usar qualquer uma das duas, tá? Ou a reduzida ou a equação da reta completa. Então, você pode usar qualquer uma delas. Mais n. Então, eu vou substituir na equação reduzida, certo? Então, substituindo o valor de m, que é o coeficiente angular da reta, e o ponto que foi dado, menos 1 e 3, nós vamos ter o quê? Então, se liga aqui, ó. Então, substituindo na equação reduzida, nessa que eu estou destacando, vai ficar assim, ó, o valor de y é 3, certo? Então, lembre que y vai ser o resultado do ponto, então vai ficar 3. M de t é o coeficiente angular que a gente acabou de encontrar, né? A derivada da função no ponto menos 1, então aqui foi 2, vezes o valor de xo, que nesse caso aqui é menos 1, mais n. Então, observe que quando eu faço a aplicação daquele ponto e do coeficiente angular que a gente encontrou na equação da reta, eu encontro o coeficiente linear, certo? Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2 eu vou passar para o primeiro termo, então vai ficar 3 mais 2 é igual ao valor de n. Então, n passa a ser quanto? Passa a ser 5. Então, observe que a gente acabou de encontrar o valor do coeficiente linear. Como na questão ela estava pedindo a equação da reta tangente das funções no ponto dado, então a gente chega a concluir o seguinte, ó, a equação da reta tangente será quem? Y igual o coeficiente angular dessa reta tangente, isso aqui é 2, que multiplica a variável de x, mais o coeficiente angular, que a gente acabou de encontrar, mais 5, beleza? Então, essa primeira questão, ela pedia justamente a equação da reta tangente de cada função em um determinado ponto. Beleza, galera? Então, essa era a alternativa A. Então, uma questãozinha bem tranquila, envolvendo a ideia de limite, né, de derivada, usando a regra da definição. Beleza? Então, vamos lá para B. Então, a B é um pouquinho mais complexa. Vamos colocar uma questão aqui um pouquinho mais complexa, subir o nível. Então, se liga aqui na B. A B é a mesma ideia, certo? A gente vai encontrar a equação da reta tangente, sendo que da função, dessa função aqui, ó, 2 que multiplica a raiz quadrada de x no ponto 1 e 2, beleza? Vamos lá. Então, eu vou fazer a mesma ideia, certo? Da anterior. Não vou fazer o gráfico aqui para que vocês, para que a gente não perca tempo, né? Então, a ideia era só desenvolver a equação da reta e não mostrar graficamente. Eu mostrei graficamente lá para a gente ter uma ideia do que seria essa equação da reta tangente. Então, se liga. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, ó, eu vou achar o f de 0, certo? Ó, o f de 0, que esse f de 0 nós já temos ele aqui, é o ponto que foi dado. Então, quando o x0 for 1, a imagem passa a ser quanto? 2, certo? E vamos encontrar o f de x0 mais h, certo? Então, lembra, onde tiver x0, eu vou colocar 1. Então, vai ficar assim, ó, f de 1 mais h, certo? Substituindo isso dentro da função g de x, então deixa eu só mudar aqui, porque agora aqui a função é g, certo? Então, vai mudar só a nomenclatura, mas a ideia é a mesma. Então, vai ficar assim, ó, g de 0, g de 1. Então, vai ficar mais ou menos assim. Então, vai ficar 2, que multiplica a raiz quadrada. Observe, tudo que está aqui dentro do parênteses vem para o lugar de x. Então, vai ficar 1 mais h. Beleza, então nós chegamos aos dois primeiros valores, certo? O primeiro valor está aqui em cima, g de 1. E a segunda parte, g de 1 mais h, que nós vamos usar na definição da derivada. Então, vamos lá. Então, o coeficiente angular da função tangente, a função g de x, no ponto 1 e 2, passa a ser quem? Então, o limite de h tendendo a 0 de quem, professor? Vamos lá. Então, a primeira parte, lembra, vai ser g de 1 mais h,
menos g de 1, certo? Então, eu já vou colocar aqui a definição já aplicando o x0 por 1. Isso tudo dividido, ó, por h. Beleza. Na sequência, ó, eu vou substituir os valores que eu acabei de encontrar. Então, vai ficar assim, ó. Onde tiver g de 1 mais h, a gente vai substituir por 2 raiz quadrada de 1 mais h. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 1 mais h. Menos o valor de g de 1, que nós temos aqui, ó. 2. Isso tudo dividido por quanto? Por h. Beleza? Pronto. Pessoal, lembre, quando eu chegar nessa situação, eu não posso calcular o limite da forma como está. Por quê? Porque vai dar uma indeterminação matemática. Então, eu preciso desenvolver algo nessa fração, certo? A gente vai desracionalizar, né? Eu vou racionalizar a forma inversa para que eu consiga simplificar essa fração. E daí a gente calcular o limite, né? Na sequência, poder calcular o limite. Então, vamos lá. Sendo que esse termo, essa fração, eu vou reescrevê-la de uma outra forma. Como? Colocando esse 2 em evidência. Então, observe que eu tenho aqui um 2 comum nos dois elementos. Então, vou reescrever ele. Então, vai ficar assim, 2, abre parênteses. Então, aqui vai ficar 1 mais h na primeira parte. E esse 2, eu trouxe ele para fora do parênteses. Então, aqui eu subtendo que fica 1. Pronto. E a partir daqui eu vou racionalizar. Pessoal, lembre, aqui é um tipo de racionalização composta. Professor, o que é essa racionalização composta? Você tem o termo que está dentro do parênteses, é um termo irracional, que é 1 mais h, mais uma parte inteira, certo? Então, você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado desse termo, que está entre parênteses, certo? Então, você vai multiplicar todo mundo aqui por isso aqui, ó. 1 mais h mais 1. Então, observe que o conjugado, qual é a ideia desse conjugado? Esse termo que está sozinho aqui, né, a parte inteira, se ele está negativo, ele vai ficar positivo na multiplicação, certo? Então, se ele fosse positivo, eu multiplicaria pelo mesmo termo, sendo que negativo. Então, vamos lá. Então, aqui no denominador, eu vou ter o mesmo elemento, o mesmo número que eu coloquei no numerador. Pronto. E a partir daí a gente vai resolver a multiplicação. Então, vamos lá. Resolvendo, como é que fica? Então, se liga aí. É uma questãozinha um pouquinho mais complicada. Limite de h tendendo a zero. De quem? Então, vamos lá. Pessoal, observe. Essa primeira parte do numerador, eu vou conservar aqui o 2, certo? E vou resolver a multiplicação desses dois parênteses. Então, lembre, ó, o primeiro parênteses, se eu chamar essa parte que está dentro da raiz aqui de a e esse menos 1 de b, observe que eu tenho a ideia de a menos b multiplicado por a mais b, certo? Ó, eu tenho os mesmos elementos, sendo que é uma diferença multiplicado pela soma, certo? Todas as vezes que você tiver essa multiplicação, sempre vai resultar em quem? Quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Então, eu não preciso nem desenvolver membro a membro, nem fazer a ideia de distributiva. Se eu lembrar essa ideia aqui, você já parte para direto para a solução. Então, por exemplo, se eu pegar esse primeiro termo, que é raiz quadrada de 1 mais h, e elevar isso aqui ao quadrado, vai sobrar quem? Vai sobrar 1 mais h, certo? O segundo termo é o 1. Então, 1 ao quadrado é o próprio 1, sendo que ele vai ficar negativo, então vai ficar menos 1. Então, observe que a multiplicação dessa distributiva, dessa parte aqui de cima do numerador, vai ficar dentro do parênteses esse resultado, que eu ainda posso simplificar mais um pouco, tá? E no denominador, vou pegar o h e multiplicar por todo mundo aqui, certo? Desse segundo parênteses. Então, vai ficar assim, h vezes raiz quadrada de 1 mais h. Beleza. Somado mais 1. Observe que esse mais 1 está fora da raiz. E aí eu posso simplificar mais um pouco. Ó. Por exemplo, ó, 1 positivo, eu posso cancelar com menos 1. Certo? Ó. Professor, o 2 que sobrou aqui, ó, que está fora no numerador, eu posso multiplicar por h. Pode, ó, você pode fazer essa multiplicação. Então, eu posso reorganizar esse numerador mais ou menos assim. Ó. Limite de h tendendo a zero. Então, vai ficar 2h sobre h que multiplica raiz quadrada de 1 mais h mais 1. Beleza? Lembrando que isso tudo que a gente está fazendo, ó,
Isso aqui é o coeficiente angular, certo? Que a gente vai chegar a ele. Então, observe que eu posso ainda reduzir mais um pouco, ó, dividir h por h, certo? Então, agora eu posso calcular o limite do que sobrou, né, dessa parte aqui resultante. Então, observe, ó, se eu aplico h igual a zero, quer dizer, calculo o limite aqui, então, observe, ó, h sendo zero, então vai ficar raiz quadrada de 1, isso aqui é 1. 1 somado mais 1 dá 2. Então, professor, o limite dessa fração que sobrou vai ficar quem? 2 dividido por 2, isso aqui passa a ser 1. Então, a derivada dessa função no ponto 1 e 2 passa a ser quem? Passa a ser 1. Então, o coeficiente angular da inclinação, ou dessa reta tangente, passa a ser 1. Beleza, calculou o coeficiente angular. Agora nós vamos encontrar a equação da reta, que era o que a questão estava pedindo, certo? Então vamos lá. Lembrar o seguinte, a equação reduzida é o coeficiente da reta tangente, que nós acabamos de encontrar, vezes x mais n, onde esse x e esse y faz parte de quem? Do ponto que está sendo calculado tangente nele. Então nós vamos substituir o ponto que está aqui em cima, ó, 1 e 2. Então lembre, o valor de x é 1, y 2. Então fazendo a substituição, vai ficar 2 é igual ao coeficiente angular da reta tangente, que nós acabamos de encontrar, que é 1, vezes o valor de x, que foi do ponto dado, 1, mais n. Então, observe, ó, 1 vezes 1 aqui dá 1, passando esse valor para o primeiro membro, ele vem negativo. Então, n, professor, passa a ser quanto? Passa a ser 1, certo? O coeficiente linear dessa equação da reta tangente. Então, a equação da reta tangente passa a ser quem? Y passa a ser coeficiente angular. Isso aqui é 1 vezes x, mais o valor de n, que também passa a ser 1, certo? Então, nós temos que a equação da reta tangente, que era o que a questão estava pedindo, é essa aqui, certo? Beleza? Então, uma questãozinha bem tranquila, um pouquinho mais complexa do que a primeira. Vamos lá para a letra C. Na letra C, nós temos a seguinte função, mesmo esquema, certo? Ó, letra C, nós temos a função h de x, que vai ser equivalente a quem? X ao cubo. Então, nós vamos calcular a equação da reta que passa nesse ponto, ó, menos 2 mais 8. Beleza? Vamos lá. Então, galerinha, mesmo esquema da anterior. Primeiro passo, professor, lembre, ó, a gente vai calcular aqui o coeficiente angular. Deixa eu colocar aqui de vermelho para destacar. Nós vamos calcular o coeficiente angular da reta tangente, que nada mais é do que o limite quando h tende a zero de quem, professor? Disso aqui, ó. H, lembrando, ó, o meu x0 é menos 2, certo? Então vai ficar menos 2 mais h menos 2. Pronto, nós vamos calcular isso aqui. Isso dividido por quem? Por h. Então, o primeiro passo, calcular o h de menos 2. Esse h de menos 2, isso já foi dado na questão. É o 8, certo? Então, quando o x for menos 2, que é o aplicado dentro da função, a imagem dele passa a ser 8. E quando h for menos 2 mais h, era para eu ter mudado, não era aqui, ficou h e h aqui, fica meio estranho, né? Vamos mudar? Deixa eu só colocar aqui, no lugar de h, vou colocar a função f, que aí não fica tão feio, né? Porque tá dando a impressão aqui que esses h's aqui faz parte da definição, e na verdade não é, certo? É da função. Então aqui a função f, e nós vamos encontrar aqui o f também. Então aqui vai ficar f, f, f e f. Pronto, agora fica um pouquinho mais diferente como o da definição. Então se liga aqui. Então aplicando o menos 2 mais h dentro da função f, então vai ficar assim, ó. Onde tiver x, eu substituo por menos 2 mais h. Isso tudo, ó, ao cubo. Pessoal, lembra, a equação cúbica nada mais é do que uma equação de primeiro grau
Então você vai pegar esse valor de menos 2 mais h e vai multiplicar por ele 3 vezes, certo? Então no lugar de multiplicar 3 vezes, eu vou fazer assim, eu vou pegar ele uma vez e vou multiplicar por menos 2 mais h ao quadrado, que esse resultado aqui vai dar o resultado dele ao cubo, certo? E aí a gente vai desenvolvendo por parte. Então vamos lá. Então desenvolvendo aqui o menos 2 mais h ao quadrado, depois a gente multiplica com essa primeira parte. Então fica como? Então fica assim, ó. Quadrado do primeiro termo, então menos 2 ao quadrado, isso aqui é 4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4h, mais o segundo termo ao quadrado, então h ao quadrado. Beleza, agora a gente vai pegar esse resultado da equação de segundo grau que foi gerada e vai multiplicar pelo primeiro parênteses, certo? Lembrando que a gente vai fazer a regrinha da distributiva aqui, certo? Membro a membro, então vamos lá. Então, primeiro termo, menos 2 vai multiplicar 4, então vai ficar menos 8. Menos 2 vai multiplicar menos 4, isso aqui vai ficar mais 8h. E menos 2 vai multiplicar h ao quadrado, então menos 2h ao quadrado. Na sequência, eu multiplico h por 4, então vai ficar mais 4h. h eu vou multiplicar por menos 4h, então vai ficar menos 4h ao quadrado. E h eu vou multiplicar por h ao quadrado, que vai ficar h ao cubo. Beleza, agora nós vamos organizar essa equação. Então fica assim, ó. H ao cubo só tem uma vez, então repete ele aqui, ó, já colocando de forma decrescente, certo? H ao quadrado eu tenho 1 aqui, 2. Sinais iguais eu vou somar e conservar o sinal, então vai ficar 6h ao quadrado, beleza? E só o h eu tenho 4h mais 8h, então vai ficar 12h menos 8. Pronto, então esse é o resultado que nós temos da segunda parte da definição, beleza? Primeira parte aqui em cima e a segunda parte aqui embaixo. E agora nós vamos aplicar para calcular esse limite. Então vamos lá, para calcular a derivada, né? Para calcular o coeficiente angular da reta tangente. Então se liga aqui. Então fazendo a aplicação, nós temos mais ou menos assim, o limite de h quando isso aqui tende a zero, de quem tanto? Então vamos lá, então vai ficar h ao cubo menos 6h ao quadrado mais 12h menos 8, certo? Menos o f de menos 2. f de menos 2 é 8. Beleza? Então aqui vai ficar, ó, aqui é menos 8, certo? Deixa eu só... Então vai ficar menos 8. Beleza. E aí vai ter um jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos aqui dá mais. Então vamos lá. Então organizando, fica mais ou menos assim, ó. M de t passa a ser quem? Limite, quando h tende a zero, do que vai resultar aqui embaixo. Pessoal, vamos lá. Deixa eu só organizar aqui com vocês de forma direta, certo? Ó, quando eu faço o jogo de sinal aqui, menos com menos 8 dá mais 8. Então esse menos 8 eu posso cancelar aqui com esse mais 8, certo? E aqui na parte do numerador vai ficar quem? H ao cubo menos 6h ao quadrado mais 12h. Que eu posso colocar esses h, ó, eu posso colocar em evidência. Então vamos reescrever assim, ó, colocando em evidência. Então colocando em evidência, observe, ó, a primeira parte fica h ao quadrado menos 6h mais 12. Beleza. E daí eu começo a simplificar, ó. Então começo não, eu dou uma simplificada aqui, ó, h por h. E aí vai sobrar quem? H ao quadrado menos 6h mais 12. Quando eu calculo o limite de h tendendo a zero, vamos lá. H tendendo a zero, esse resultado aqui é zero, certo? Ó, 0 vezes 6, isso aqui também vai ser zero. E vai sobrar apenas quem? 12. Então o coeficiente angular da reta tangente, m de t, passa a ser quanto? 12. Então a derivada da função f de x, que no caso é x ao cubo, no ponto menos 2 e menos 8, passa a ser quem? 12.
Beleza, agora nós vamos encontrar o coeficiente, a equação da reta tangente a esse ponto, certo? Então, substituindo os valores do coeficiente angular e do ponto que foi dado na equação reduzida, nós temos a seguinte função. Então, vamos lá. Então, quando x for menos 2, y passa a ser menos 8. O coeficiente angular aqui é 12, vezes o valor de x, no caso menos 2, mais n. Então, se ligam. 12 eu vou multiplicar por menos 2, dá menos 24. Menos 24 eu passo para o primeiro membro, então vem positivo. Menos 8 igual a n. Se eu tenho 24 menos 8, n passa a ser quanto? 16. Então, aqui eu tenho o coeficiente linear. Então, nós chegamos a concluir, logo, a equação da reta tangente passa a ser quem? 12, que multiplica x, mais 16. Beleza? Então, essa era a questão C, de cachorro. Vamos lá para a questão D. A questão D e a questão E, ela é um pouquinho mais complexa do que as anteriores. Então, a ideia era que a gente fosse subindo o nível à medida que as questões fossem, que a gente fosse exercitando. Então, vamos lá para C, para D. Então, a alternativa D, questão D. A questão D era mais ou menos assim. A gente vai calcular a equação da reta dessa função, 1 sobre x ao quadrado, no ponto menos 1 e 1, certo? Então, vamos fazer a mesma ideia que nós fizemos anteriormente. Vamos calcular aqui o f de menos 1 e o f de menos 1 mais h, certo? O f de menos 1, isso já foi dado na questão. Professor, o f de menos 1 ó, é o y do ponto que foi dado. Então, quando o x for menos 1, o resultado dele passa a ser 1. Beleza. E o f de menos 1 mais h? Então, vamos encontrar ele agora. Então, aplicando dentro da função, fica assim. Ó. Onde tiver x, você substitui por menos 1 mais h. Então, isso tudo ao quadrado. Então, desenvolvendo essa parte do denominador, lembre que aqui a gente vai ter que desenvolver um produto de dois termos, certo? Menos 1 mais h multiplicado por ele. Menos 1 mais h, duas vezes. E aí você pode usar a regra distributiva ou fazer de forma direta, como eu estava fazendo nas questões anteriores. Então, você faz assim, ó, quadrado do primeiro termo. Então, isso aqui vai resultar em 1. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar menos 2h. Mais o segundo termo ao quadrado. Então, mais h ao quadrado. Beleza? Pronto. Então, essa parte que eu acabei de desenvolver, ó, é a segunda parte que nós vamos aplicar lá na definição da derivada. Então, vamos lá. Então, calculando o coeficiente angular ou a derivada da função quando x for menos 1, então nós vamos ter quem? Então, vamos calcular o limite de h tendendo a zero disso tudo aqui, ó. Então, lembre, ó, o f de menos 1 mais h. A gente já acabou de encontrar isso aqui. Menos o f de menos 1. Isso tudo ó, dividido por h. Então, vai ficar assim, ó. O coeficiente angular da reta tangente passa a ser quem? O limite de h tendendo a zero. E aí, observe que nós vamos ter uma fração aqui. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos 2h mais h ao quadrado. E a função, pessoal, aqui, ó, menos 1. Certo? Isso tudo dividido por quem? Por h. Pessoal, observe. Aqui nós vamos, na primeira parte, no numerador, nós vamos tirar o MMC. Certo? Ó, o MMC de 1 menos 2h mais h ao quadrado é ele próprio. Certo? Observe que aqui no denominador do 1 eu subtendo que aqui é 1. Então, vai ficar esse próprio termo aqui, ó, 1 menos 2h mais h ao quadrado. Esse denominador eu vou dividir pelo 1 menos 2h mais h ao quadrado, então vai resultar no próprio 1, e multiplico pelo numerador, que é 1. Então, vai ficar ele mesmo, menos esse denominador, que nós chegamos aqui ao MMC, dividido por 1, então vai ser ele próprio multiplicado por 1, então vai ficar assim, ó, 1 menos 2h mais h ao quadrado.
Beleza, tudo isso dividido por H. Agora a gente vai simplificar aqui o máximo possível para depois calcular o limite. Então, limite de H tendendo a zero de que tanto. Então, vamos lá. Então, nessa primeira parte, observe, ó, vamos organizar o numerador, certo? Então, vou conservar aqui o denominador. Então, vai ter um jogo de sinal, 1, menos 1, menos com menos 2 aqui vai ficar mais 2H, menos com mais vai ficar menos H ao quadrado. E aí, observe que eu posso fazer uma simplificação. De quem, professor? Eu posso fazer uma simplificação aqui, ó. Um positivo com um negativo, certo? E aí nós vamos ter uma divisão de fração. Pessoal, observe, eu vou fazer dois procedimentos aqui. Observe que nessa parte aqui do numerador, certo? Essa que eu estou circulando aqui agora, eu posso colocar o H em evidência. Então, nós vamos colocar ele em evidência, vai ficar assim, ó. Então, colocando ele em evidência, fica H, 2 menos H, certo? E o denominador, você repete tudo que está no denominador. 1 menos 2H mais H ao quadrado. Beleza. E daí eu multiplico pelo inverso do denominador. Observe que essa fração tinha só o H aqui embaixo, mas obtendo que aqui tinha 1. Então, quando eu inverto, fica assim, ó, 1 sobre H. Então, divisão de frações. Conserva a fração do numerador e multiplica pelo inverso da fração do denominador. E daí eu posso simplificar ainda outro termo. Qual? Eu posso dividir H por H, certo? Então, quando eu faço essa divisão, observe que sobrou quem? Sobrou no numerador, restou, né? No caso aqui, ó, 2 menos H sobre 1 menos 2H mais H ao quadrado. E daí a gente vai calcular o limite agora disso aqui. Então, observe, ó, o limite de H aqui, isso aqui vai ser 0. O limite de H ao quadrado, isso aqui também é 0. E o limite de 2H, isso aqui passa a ser 0. Resumindo, vai ficar 2 dividido por 1. Então, o limite aqui desse coeficiente passa a ser 2, certo? Então, nós chegamos à conclusão que o limite do coeficiente angular da reta tangente passa a ser 2. Encontrou o coeficiente angular da reta tangente, nós vamos substituir na equação reduzida, juntamente com o ponto que está sendo calculado, o ponto tangencial, né? O ponto que está me dando ali a tangente, né? A derivada que foi calculada em cima daquele ponto. Então, vamos lá. Então, lembra, a equação reduzida, ó, m de t, que multiplica x, mais n. O m de t nós acabamos de encontrar, certo? É 2. O valor de x é o meu xo, é menos 1. É o valor que foi dado lá no ponto, certo? E o y é o valor que nós temos também que foi dado no ponto. Então, vai ser 1 aqui, ó. Quando o x for menos 1, y passa a ser 1. E daí nós vamos desenvolver essa equação. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, dá menos 2. Passo esse resultado para o primeiro membro, então ele vem somando. Então, vai ficar 1 somado mais 2. Então, n passa a ser quanto? N passa a ser 3, certo? Ó. E daí ó, a equação da reta passa a ser quem? Ó? 2, que multiplica x, mais 3. Então, essa é a equação da reta tangente no ponto menos 1 e 1. Tranquilo? E aí vamos para a última questão para a gente finalizar essa primeira parte de derivada. Derivada utilizando a ideia da definição, né? A ideia introdutória ali da definição de derivada, mais a equação da reta tangente. E aí a gente fecha para a gente passar para os próximos passos, que é as técnicas de derivada, né? Algumas propriedades que nós vamos ver para facilitar em nosso trabalho. Então vamos lá para a última questão. A última questão bem parecida com essa, certo? A diferença é que ela era um pouquinho mais complexa, e aí vamos partir para ela. Então a letra E, a função era a função f de x, 1 sobre x ao cubo, do ponto, ou no ponto, menos 2 e menos 1 oitavo, certo? Pronto, então nós vamos calcular isso aqui, beleza? Vamos lá, fazendo a mesma linha de raciocínio, usando a ideia introdutória de derivada.
Então, outras pessoas vão dizer, ah, professor, eu fiz usando outra técnica. Tranquilo, mas a ideia dessa questão não era usar outra técnica. Outra técnica a gente vai ver na sequência. Era usar a definição, a ideia de introdução da derivada, né? Usar ali a definição, a introdução. Então, vamos lá. Então, nós temos que encontrar aqui o f de 2. Então, vamos lá. O f de menos 2, que na verdade nós já temos isso. É menos 1/8. E o f quando o x for menos 2 mais h. Certo? Então, nós vamos aplicar isso aqui dentro da função. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre, onde tiver x, vai ficar menos 2 mais h ao cubo. Então, observe, nós vamos desenvolver isso aqui ao cubo. Professor, já poderia usar a ideia da relação cúbica direto? Já. Quem tem ela na cabeça, pode usar. Quem não tem, desenvolve passo a passo, que aí não tem perigo de errar, certo? Se você errar aqui, ou esquecer, ou alterar algum sinal na regrinha lá da decomposição de um polinômio ao cubo, você dança, né, na questão. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar ele elevado a 1 e depois o mesmo elemento elevado ao quadrado. Então, lembre, ele ao quadrado multiplicado por ele elevado a 1 dá ele ao cubo, certo? E daí eu desenvolvo passo a passo aqui. Então, primeiro nós vamos desenvolver ele ao quadrado e na sequência eu multiplico com o polínômio de primeiro grau. Então, vamos desenvolver aqui. Então, o polínômio de segundo grau vai ficar mais ou menos assim. Ó. Quadrado do primeiro termo, então, menos 2 ao quadrado, isso aqui é 4. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, então vai ficar menos 4h, mais o segundo termo ao quadrado, h ao quadrado. Beleza. Agora, nós vamos multiplicar o primeiro parêntese pelo segundo. Então, lembre, todos os elementos aqui do primeiro vão multiplicar todos os elementos do segundo. Então, menos 2 multiplicado por 4 dá menos 8. Menos 2 multiplicado por menos 4 dá mais 8h. E menos 2 multiplicado por h ao quadrado dá menos 2h ao quadrado. Agora eu vou multiplicar o h, certo? h vezes 4, então dá 4h. h multiplicado por menos 4, então vai fazer essa multiplicação, vai ficar menos 4h ao quadrado, e h multiplicado por h ao quadrado dá h ao cubo. Então, organizando, olha aqui o que é que vai resultar. Então, vamos lá. Então, h ao cubo eu só tenho 1. Então, eu repito ele aqui, ó, h ao cubo, certo? h ao quadrado eu tenho ele mais ele aqui. Então, vai ficar menos 6h ao quadrado. h sozinho eu tenho 8h mais 4h. Então, aqui vai ficar 12h. E o 8 sozinho aqui, ó, menos 8. Pronto. Então, essa é a segunda parte que nós vamos aplicar na definição da derivada. A primeira parte eu tenho ela lá em cima, que é o menos 1/8, que já foi dado, né, na questão. Então, está aqui em cima. E agora nós vamos partir para a definição. Então, a definição da derivada usando o coeficiente angular, então passa a ser quem? Então, vai ficar o limite, deixa eu colocar aqui o limite de quem, professor? De h tendendo a 0 para quem? Então, se liguem aí. De f de menos 2 mais h, que nós acabamos de encontrar esse valor, menos o f de menos 2. Isso tudo, ó, sobre h. Então, nós vamos ter a seguinte notação. Então, vamos lá. Limite de h tendendo a 0 de quem tanto? Então, a primeira parte vai ser tudo isso que está aqui embaixo, certo? Então, vai ser uma fração gigante aqui, ó. Então, vai ficar 1 sobre h ao cubo menos 6h ao quadrado mais 12h menos 8. Menos o valor, ó, de f de menos 2. f de menos 2 é menos 1/8. Que menos com menos aqui vai resultar em mais, certo? Então, vamos só organizar aqui, ó, que vai ficar mais.
Beleza. Professor, isso tudo dividido por quem, ó? Por H. Então, olha o que é que nós vamos ter que fazer aqui. Matemática básica pura aqui. Então, se você não lembrar algum passo aqui de matemática básica, você dança numa questão dessa. Então, como é que a gente faz isso aqui? Então, observe, eu tenho um denominador, que é um polinômio de terceiro grau, e a outra fração é um 8, certo? Então, o denominador comum, quer dizer, o MMC entre esses dois termos, vai ser a multiplicação entre eles. Então, você vai fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui entre parênteses, ó. H ao cubo menos 6H ao quadrado mais 12H menos 8, tudo isso multiplicado, ó, por 8, certo? Isso é o denominador comum. E daí você vai dividir os dois denominadores e multiplicar com o numerador. Então, vamos lá. Pegando esse denominador e dividindo por esse denominador que eu vou destacar aqui em preto, vai resultar em quem? Então, observe, ó, dividindo por isso aqui, vai resultar em 8, certo? 8 eu multiplico por 1, então aqui vai ficar 8. Beleza. Pegando esse denominador comum e dividindo ele por 8, vai sobrar o que está aqui dentro do parênteses, no denominador, certo? Mas lembre, ó, professor, aqui está positivo, então cuidado, eu já fiz o jogo de sinal, então vai ficar mais, certo? Ó, toda essa parte que está aqui dentro do parênteses, então vai ficar assim, ó, h ao cubo menos 6h ao quadrado mais 12h menos 8. Pronto, e agora a gente vai organizar isso aqui para poder calcular o limite. Então, observe que eu posso simplificar 8 com menos 8, certo? Ó, posso cancelar aqui. E posso reescrever esse polinômio de terceiro grau que sobrou aqui, colocando o h em evidência, como a gente fez na questão anterior. Então, mesma ideia, certo? Então, vamos lá. Vai ter aqui uma divisão de fração. Então, eu vou reescrever esse numerador, colocando já em evidência. Então, h ao cubo, separando aqui h, quer dizer, isolando h, dentro do parênteses fica h ao quadrado. Menos 6. Como eu tenho h ao quadrado, um dos h está na frente do parênteses, o outro fica dentro do parênteses. E 12h, eu coloco só o 12 aqui dentro do parênteses. Beleza. O denominador, professor, eu repito ele aqui. Observe que eu vou ter uma divisão de fração. Então, na fração do numerador, a gente repete ela, sem inverter nada. Mais 12h menos 8. Isso tudo, ó, multiplicado por 8. Aí alguém poderia dizer, professor, eu multipliquei logo o 8 pelo polinômio. Não precisa não multiplicar agora não. Vocês vão ver que quando eu calcular o limite, alguns termos vão ser zerados. Então, o que sobrar, você multiplica por 8, que aí fica mais fácil. E aí, vamos lá. Então, observe que essa primeira fração que eu escrevi, ó, é a fração que estava no numerador. Como é uma divisão de frações, ó, eu estou obtendo que nesse denominador é h sobre 1. Então, quando eu inverto a fração, vai ficar assim, ó, certo? 1 sobre h. E daí você simplifica, ó. Simplifica quem? H por h aqui, ó. Certo? Resumindo, ó, calculando o limite do que sobrou aqui, dessa operação que sobrou, observe, ó, h ao quadrado, isso aqui tende a 0. 6h, isso aqui vai tender a 0 também. Professor, h ao cubo, isso aqui vai ser 0. Isso aqui também vai ser 0. E 12h vai ser 0, certo? Então, sobrou quem? Sobrou 12 no numerador sobre 8 vezes menos 8. Então, sobre menos 64. Então, quer dizer que o limite do coeficiente angular dessa reta tangente passa a ser quem? Então, o limite da reta tangente passou a ser 12 sobre menos 64. 64, certo? Professor, dá para dividir todo mundo aí por 4, né? 64 por 4. Isso, dá 16. Então, eu posso simplificar aqui por 4, certo? Então, simplificando por 4, 12 por 4 aqui dá 3. 64 por 4 dá 16. Então, vai ficar menos 16. Menos 16. Pronto, tranquilo. Então, o coeficiente angular passa a ser, ó, 3 sobre 16. E daí, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar na equação da reta. Então, na equação da reta,
nós chegamos a ter quanto? Y igual a m de t, quer dizer, o coeficiente angular da reta t, x mais n. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o valor de y é menos 1/8, menos 1/8, certo? O valor de m de t é menos 3 sobre 16. O valor de x é 2, menos 2, certo? Está aqui dentro parênteses, menos 2 mais n. Pronto. Observe que eu vou simplificar aqui 2 por 16. Então, eu vou cancelar 2, dividir por 16. Então, aqui vai ficar 8. Aqui em cima fica menos 1. Menos 1 vezes 3. Então, vai ficar mais 3, certo? Daí, eu vou passar todo mundo para o primeiro membro. Então, quando eu passo para o primeiro membro, nós vamos ter algo mais ou menos assim, ó. Menos 1/8. Menos 3 com menos 1 dá mais 3. Então, vai ficar menos 3/8 é igual a n. Resumindo, ó, o valor de n passa a ser quem, professor? Passa a ser... Eu vou ter uma soma de frações. Soma de frações, eu conservo a primeira parte, eu conservo o denominador e eu somo... Deixa eu só isolar aqui para a gente usar esse cantinho. Então, o valor de n vai ficar assim, ó. Você conserva o denominador, que é 8, e soma menos 3 com menos 1. Dá menos 4. Resumindo, 4 e 8 dá para dividir todo mundo por 4. Então, aqui vai resultar 1/2, certo? Menos 1/2. E daí a equação da reta tangente, ó, passa a ser quem? Vai passar a ser... O coeficiente angular dessa é menos 3 sobre 16, que multiplica x, e o coeficiente linear é menos 1/2. Então, olha que questãozinha massa aí, para a gente fechar essa primeira parte de introdução à derivada e equação tangente de um determinado ponto. Tá massa aí? Então, galerinha, espero que tenha ficado claro essa primeira parte aí da introdução. Se você chegou agora no canal, dá uma curtida aí, se inscreve no canal para dar aquela força e valeu, tamo junto!